Taquei minha ficha e rolei meu dado. Não vai dar uma porra dessa. Fala galera, beleza? Aqui é mais um Diário do RPGista. Eu tentei aproveitar essa ideia do inscrito do canal que comentou isso num vídeo. Acho que foi no vídeo número 3. Que inclusive eu tava usando a numeração errada. Mas vamos lá. Primeiramente, boa noite, porque tá de noite aqui pra mim. No horário que eu for lançar esse vídeo vai ser meio-dia. E vamos comentar sobre Duelo de Dragões, que eu estou jogando com a minha paladina, a Miriam. Tá sendo uma campanha muito gostosa de jogar, tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal. A gente encerrou a revista número 1 na aventura passada e começamos agora a nova campanha, a nova parte da aventura. Pronto, estourou o branco. Nessa sessão de jogo. E não liguem para meu senso de roupa suja aparecendo no reflexo da TV, enfim. Logo eu não vou ter mais esse problema de mostrar coisas que eu não gostaria de mostrar. Mistério. Eu sei que eu tô falando dessa porra desse mistério faz um tempão, mas isso eu tenho que me segurar. Mas vamos lá. O que aconteceu nessa campanha? Então, na última aventura, a torre caiu e a minha paladina quase morreu. Dessa vez, nessa aventura, ela desmaiou, efetivamente. Então, teve o primeiro desmaio do tanque do time e é pra isso que ela serve. Ela serve pra desmaiar. Mas o que aconteceu? Primeira coisa que o nosso kobold começou a agir estranho. Até que depois eu me toquei que ele é devoto de Tenebra. Já começa a imaginar o que aconteceu, né? Aí a Miriam foi fazendo as coisas que ela costuma fazer. Eu tinha prometido que eu ia pagar 10 tibares para cada um dos meus funcionários. Eu paguei os 10 tibares de cada um. Por enquanto é pouco, porque ela tem pouco dinheiro também, tá? Inclusive, a gente não recebeu o dinheiro ainda do contratante de volta. Ele tinha oferecido mais 250 conto. Aliás, é 250 conto dividido pelo grupo inteiro. Tipo, uma pobreza do caralho. Vamos ver. Até agora a gente não enfrentou nenhum humanoide. A gente enfrentou o humanoide, mas a gente não rapelou eles, então não tinha como ter dinheiro. E também não tinha onde vender a porra dos itens. Então, ia dar na mesma. A gente... a Miriam acordou cedo pra treinar, pra se exercitar. E o mestre sugeriu de levar a Safira, que é a NPC, uma das NPC principal do jogo. E ela foi treinar junto comigo também. E no fim das contas, eu sem saber, tava treinando ela pra ser uma parceira. O foda é que eu tô nos níveis iniciais, aí lendo o manual. Deixa eu pegar aqui só o manual. Ai, meu braço tá doendo. Aqui no manual Tormenta 20, diz claramente: personagens até nível 5 só podem ter um parceiro. Então eu tenho que escolher se eu uso ela ou outro. Como todos os jogadores têm um parceiro, todos os jogadores podem estar com um parceiro, eu vou, infelizmente, terei que deixar ela quietinha na geladeira sem mexer com ela, porque ela não vai estar podendo agir junto comigo. Pelo menos até o nível 5. Aí no nível 5 em diante dá pra usar ela como parceira também. Aí pediram pra gente ir coletar recursos no meio do mato, porque o acampamento ficou grande demais, né? Tem muita gente. E aí a gente foi caçar os recursos. A gente tava indo super bem. A gente precisava passar em 5 testes. De sobrevivência com isso e tal. Problemas. O nosso time não é muito perito em muita coisa. O nosso personagem que ia ser o perito, o cara que ia ter a perícia todo, era o Ladino. Mas acredito eu e o nosso time no geral acredita que ele não vai jogar com a gente essa campanha, porque a coisa tá feia pra ele. Então meio que como ele não começou a campanha, eu acho que ele vai seguir sem continuar. Então quando a gente voltar pra jogar Fim dos Tempos, é capaz dele voltar de novo pra jogar com a gente. Uma pena de não ter entrado. Apesar que depois eu li na revista, eu tô apontado aqui pro livro, mas a revista é digital. Depois eu li na revista que as aventuras elas estão planejadas pra grupos de 4 personagens. Então, ruim não tá. O problema mesmo é que a gente tá
faltando gente pra ir pra cima. E essa aventura meio que mostrou isso. Essa cena. Pode dizer que é uma cena, não, é um conjuntinho de cenas, vai. É que assim, cada revista é uma aventura. É uma aventura inteira. Então você passa a aventura toda, a revista toda, aí você upa um nível. Então são várias sessões de jogo que você faz poucas coisinhas que no final você upa de nível. Então essa campanha é por marcos mesmo. Cada revista vai upar um nível. Eu fiquei meio triste porque eu achei que era igual em... Na verdade depende, né? Em fim dos tempos tem as opções para você fazer as coisas para aumentar os seus atributos. A Miriam tava fazendo treinamento, tava treinando, só que no treinamento da revista, do livro, você adianta um nível, você adianta o poder de um nível. Então, por exemplo, eu vou treinando até eu pegar o poder do próximo nível. Então você pega o poder do próximo nível adiantado. Mas assim, acho meio mais ou menos isso. O livro diz que pode ser usado como uma regra alternativa, adiantar o poder e no próximo nível pegar mais um poder. Mas isso pode desbalancear as classes, coisa e tal. Eu queria, como paladina, treinar atributo para subir força e tal. Porque tem um limite de quanto você pode aumentar cada atributo, na verdade. Do tipo, o sistema em si ele tem várias barreirinhas, assim, vários escudos de bronze, para você não ficar estourando os atributos. Tem outro jeito de você aumentar seus atributos? Tem magia, tem poção, tem item mágico, etc, etc, etc. Mas ainda assim, eu queria poder treinar, queria poder fazer mais. Mas enfim, isso não vai dar. Aí a gente foi lá pro meio do mato, lá pra tentar coletar recursos, coisa e tal. E no fim das contas, a gente demorou pra cacete nas últimas rolagens, assim. Isso tá virando uma média, no caso, no geral, assim, no time. Que é, os primeiros testes a gente tipo, passa super rápido e a gente trava no último. Foi a mesma coisa na torre. Na torre eu travei no último teste. Eu ficava sem passar a porra do teste até eu resolver jogar o cidadão o fulano e daí fazer o teste. Aí consegui. Eu devia ter feito isso quando eu pensei na primeira vez. O que importa é que deu certo. Eu já tenho uma ideia de um personagem alternativo caso dê bosta. Eu vou até já deixar a ficha dele meio pronta pra caso a desgraça aconteça. A única coisa que eu não posso contar é com os atributos. Que daí eu vou ter que rolar em cima da hora. Vou ter que rolar na hora, não adianta. Mas... O que aconteceu daí? Aí, cara, depois que a gente finalmente coletou os recursos, a gente foi embora, a gente foi atacado por um carcaju. Eu reconheci a porra do carcaju. Primeiro porque ele falou que parecia um urso em miniatura, assim, com as orelhas pequenas e rosnando. Deu, um carcaju, porra dessa? Eu fiquei assim, tipo, Wolverino, lazarento, larga no meu pé. E aí a gente foi enfrentar o bicho. Aí eu tenho uma coisa assim de roleplay da Miriam. A Miriam, ela não tem a desvantagem esquentada, ela tem a desvantagem impulsiva. Mas pra mim, agir por impulso induz você a meio que ser um pouquinho cabeça quente. Tipo Rama, em Rama Meio. Eu tô assistindo de volta a Rama Meio agora, que agora tá lançando o anime na Netflix. Tá uma coisa linda de você morrer. É uma coisa maravilhosa. A animação tá sensacional. A animação vai mudando, alterando conforme vai passando as coisas e tal, assim, dependendo do que acontecer. Tipo, nossa, tem até uns detalhezinhos de retícula, assim. Cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tá, as cores bem vibrantes, tá uma coisa maravilhosa mesmo. E aí, o Rama é muito disso, de agir por impulso, de fazer as coisas sem pensar. E ele age... Quando você é impulsivo, você é meio cabeça quente mesmo. Você é explosivo. Pá! Só faz. E a Miriam, ela tava enfrentando o bicho bateu nela e ela tava com os PV lá embaixo já, por causa de frio, essas coisas, e ela desmaiou no primeiro golpe do bicho. E eu falei, eu vou trucidar esse bicho do caralho. E aí, o nosso frade esqueceu, por alguns instantes, que ele fala a língua dos bichos. Só que ele tava agindo por último. E daí, enfim, não...
as coisas não deram certo do jeito que ele queria. Até porque ele deu prioridade pra me curar, porque eu tava desmaiado, do que falar com o bicho. E eu, porra, eu tava desestabilizando, eu sangrei em profusão, cara. Eu rolei o dado D6 lá do dano de sangramento. Eu tomei 6 de dano de sangramento. Se eu tomasse mais um 6, eu tinha morrido. Acho que eu fiquei com menos 9. Eu fiquei com menos 9. Se eu tivesse tomado mais um 6, eu ia pro Beleléu. Daí ele me curou. E daí... a Miriam, ela não se conteve. Ela foi pra cima do bicho, assim, com toda a raiva do mundo. E a gente acabou matando o bicho. Não teve muito o que fazer. E o problema é que dos personagens não tem nenhum com adestramento. Eu tô pensando sinceramente, por ser a personagem com mais carisma do time, em adiantar o treino, tornar o meu treino, ou comprar o treino em perícia no próximo nível. Eu vou desperdiçar um poder. Vai me deixar muito puto. Não é bem desperdiçar um poder, né? Porque daí você não tá de fato desperdiçando, mas é que eu vou deixar de causar dano pra pegar uma perícia. Só que até certo ponto isso é vantagem. Cadê o Paladino aqui? O Paladino tem adestramento? Tem adestramento. É perícia de classe. Apesar de que treino de perícia você não é obrigado a pegar perícia de classe. Mas eu vou pegar no nível 3, eu vou pegar a Hora Sagrada. Então, assim, inútil não vai ser. Eu só acho meio triste que treino de perícia só te dá uma perícia. E é só isso, sabe? Na verdade, treino de perícia te dá só uma perícia porque se humano escolhe pegar uma perícia e um poder, se ele escolhe pegar o poder, ele pode pegar o poder de perícia. E aí quebra o jogo. Eu posso, ao invés disso, eu acabei de pensar nisso, na verdade. Ao invés de eu usar o poder, ia meio que dar na mesma, eu subir 1 de inteligência. Subir 1 de inteligência aumenta uma perícia. O que dá teoricamente na mesma. Eu posso usar o treino de perícia pra subir 1 de inteligência e pegar uma perícia. Eu acho que tem um poder de combate que usa inteligência. Combate defensivo. Combate defensivo precisa de uma inteligência. É isso que eu vou fazer. Eu vou comprar eu vou aumentar um ponto de atributo pra poder pegar adestramento. Que é só treinar dessa porra. Pior que foi bom fazer é bom de fazer esses monólogos aqui que eu tenho ideias. Originalmente a Miriam ela era pra ser mais inteligente do que sábia. Só que depois eu me toquei de que calma. Eu me toquei de que ela ia ficar com o teste de vontade muito fraco. Então daí eu resolvi, cara, então acho que eu vou subir o de inteligência pra pegar treino e perícia treino em adestramento. Por que pegar adestramento? Porque a gente tem esse problema com animais, até certo ponto. Aí, sei lá, vai que aparece outro bicho que seja legal pra treinar. Aí o que aconteceu? A Miriam treinou tanto a Safira que a Safira virou parceira. Foi sem querer. Eu realmente não fazia ideia. A Miriam tava treinando porque era meio que uma ideia que eu sempre tive dela, que a Miriam é tipo... Ela malha mesmo, ela tenta sempre cuidar do próprio corpo. Então ela ficava correndo e tal, se exercitando, levantando tora, fazendo flexão, tentava dar um jeito. E a Safira foi participar junto e pimba, virou parceira também. Só não dá pra usar ela ainda. Eu vou continuar usando a Brina. É a Brina? Tô com a Brina tô com a Brina, que ela é vigilante e ela dá mais uma iniciativa e percepção. Que está sendo útil para um senhor caralho. A minha iniciativa é mais 7 e a minha destreza é 2. Minha destreza não é muito alta. Por que a minha destreza não é muito alta? Porque eu uso armadura pesada. Então não adianta ficar com a armadura pesada pra caralho e a destreza lá na puta que pariu. Não sei se ela vai chegar a usar coraça. Talvez. Não tenho certeza.
a minha ideia é, tipo, usar a armadura tipo Cavaleiro do Zodíaco, saca? Eu acho a ideia das armaduras do Cavaleiro do Zodíaco massa pra caralho. E daí... Deixa eu pensar o que mais... Eu acho que por enquanto é isso, cara. Ah, é. Daí, o Kobold tava agindo esquisito depois que a gente volta da missão de conseguir comida. O filho da puta não me ressuscita um dos irmãos... Qual que é o nome mesmo? Dos irmãos... Cadê o nome? Serbin. Que são os dois irmãos que estavam morando lá, vivendo, trabalhando lá na torre. Que a torre desabou. Aí ele foi lá, escavou, tirou o corpo inteiro lá e resolveu fazer um zumbi. Aí a Miriam ficou louca. Uma coisa que eu aprendi numa dica de mestre faz muito tempo, acho que é da época da Dragon Slayer, dessa pilha de revista aqui, ó. Acho que essa aqui é a pilha da... Não, essa aqui é a pilha das Dragon Slayer. Que falava assim... Conflito não é pra atrapalhar, conflito serve para dar seguimento à história. Então, se dois personagens eles têm uma treta um com o outro, se você faz os dois personagens tretarem, você tem que arrumar um jeito de fazer essa trama, mover a trama pra frente e não atrapalhar o andamento da história. Então, qual seria o jeito de atrapalhar a trama da história? Seria a Miriam brigar com o Kobold do tipo, você tá expulso daqui. Aí, tipo, cagou com a história, sabe? Do tipo, eu literalmente, se eu fizesse isso, eu teria destruído com o jogo. Porque eu teria criado uma treta impossível do mestre conseguir controlar. Ou até iria fazer teste pra poder tentar fazer os dois. Aí, se eu fosse teimoso e o outro também, a gente estaria discutindo. Tipo, não, eu não estaria fazendo isso. Não, mas você falhou no teste, você não tem o que fazer, sabe? Eu teria travado a história. Teria feito a história ficar... Eu teria cagado com a sessão. E com o jogo, e com tudo. Mas não, o que eu fiz? A Miriam ficou puta, claro. Ela foi confrontar o Kobold, porque era isso que ela iria fazer. E tanto é que depois eu dei o disclaimer. Enquanto eu tava falando isso, eu falei assim, eu não vou atrapalhar não, tá? É só interpretação aqui, é só roleplay pra fazer as coisas. E aí, do tipo... Meio que eles discutem por algum tempinho, a Miriam fica pistola e vai pro outro lado. Pronto, acabou o conflito. Era tipo, pra gerar o conflito, interromper o conflito. E aí, do tipo, eu acho que depois daí até o próprio... O Nicholas, que é o dono do Kobold, ele pegou e deixou morrer o efeito do zumbificar. E ela olhou e ficou tipo, tu deixou ela aí? Caralho! Aí ele, não, já tá morta mesmo. Porra, pelo menos dá enterro digno pra ela, caralho. Mas por que dar um enterro? Vou usar depois. Não, você não vai usar ela, não. E aí ela pegou e ela foi lá e fez a pira pra poder botar fogo nela, né? Pra poder ter um enterro digno, né? Um enterro viking. E aí, tipo... Enquanto isso, como que desperdício de um cadáver fresco. Fica quieto, deixa o saco. Deixa ela ter uma morte... Deixa eu ver se eu tô... a janela tá fechada. Deixa ela ter uma morte digna dela. E ela ali e tal, né? Vendo o enterro viking da moça e tal. Então, assim, eu não arrumei uma treta. Eu não quis arrumar uma treta. Ou, tipo, eu arrumei a treta, mas a treta, ela era contida, era reduzida. Não era pra ser um escarcel. Não era pra virar uma treta dos personagens brigar. Era só uma discussão. Pra dar personalidade pros dois. Então, tanto é que os dois tiveram uma relação ali e deu pra entender ambas as partes. Porque um é devoto de Tenebra. Pra ele é normal querer ressuscitar alguém. Ou melhor, ressuscitar não, né? Fazer o corpo de marionete. Porque é útil, ele tava testando o poder dele. Pra ver se ele conseguia fazer. E ele não teve chance nenhuma em nenhum dos outros casos. A gente comeu o Carcaju, né? Porque a gente matou o Carcaju. Na torre ele não tentou manipular ninguém porque não deu tempo, né? Você tem que preparar o corpo, coisa assim. E na outra vez que a gente enfrentou os outros personagens, eles viraram recruta, né? Então, no fim das contas, ele não teve chance de fazer nenhuma coisa do tipo. Mas foi legal. A gente fez o negócio assim pra mover a história pra frente. Mais pra frente, quando ele for fazer isso de novo, se ele for fazer isso com algum cadáver de algum inimigo, eu vou ficar do tipo assim, tá.
Só deixa essa coisa longe de mim. Sabe? Uma coisa do tipo assim. Não é pra... não é pra gerar um conflito de treta. É pra gerar um conflito pra roleplay, pra interpretar, pra conversar, pra interagir, pra criar história, pra fazer a história se mexer. Assim como você vê, por exemplo, em Vox Machina. Muito daquilo que foi contado em Vox Machina foi interação de jogador. O jogador tendo a ideia de fazer aquela piada, aquela brincadeira, aquela interação. Sabe? É isso que torna a mesa de RPG. Não é igual você ficar jogando um JRPG. E mesmo assim, os JRPGs atuais estão muito fodas. Final Fantasy VII Remake, coisa linda de Deus. Já era foda antigamente, mas era tudo poligonal. Agora que tem umas proporções mais realistas. Não exatamente todas. Eu vou ter que botar aquela foto da Tifa. Existem coisas ali que fazem a trama você ter uma ligação emocional. Por que todo mundo sente aquele acontecimento que rola no Rebirth, né, que tem no original? Por que todo mundo sente aquilo? Porque você cria um laço com o personagem tem interação com todo mundo, sabe? Então isso é uma coisa que é legal e por isso que é importante você ver bem o que você vai fazer em mesa. Então isso é uma dica aqui, então agora metendo aqui dicas de mestre aqui, que não é minha dica, eu recebi isso há muito tempo, que é: conflito serve para mover a história para frente. Então você não cria um conflito entre personagens para os dois separarem o time. Não é para virar um Guerra Civil da Marvel. É para fazer com que ambos evoluam. É para isso que serve um conflito. E agora nós vamos fazer um serviço para o nosso contratante, porque ele perdeu um saquinho, uma bolsa cheia de itens. E nós vamos lá atrás dessa bolsa. Sabe-se lá onde caralho que tá esse troço. E vamos ver o que vai ser. Até lá, eu acredito que eu vá conseguir daí meu treino em perícia. Eu acho que se eu... O mestre não vai gostar. Não... É porque assim, eu só treinei fisicamente, mas eu vou botar um ponto de atributo na inteligência. Porque eu quero pegar uma perícia a mais e aí eu vou pegar a coisa... o treino em perícia... daí eu pego o treino em perícia adestramento. Bom, é isso por hoje. Eu vou provavelmente na capa desse volume, na capa desse vídeo, eu vou colocar o Wolverino original. O design do Wolverine original, ele com a máscara inteira no rosto, com os 3 bigodinhos aqui. Eu vou usar essa imagem do Wolverine. Quase ninguém vai entender essa porra. Pra vocês não saber, vocês não sabem, né? Wolverine é Carcaju. Né? O nome do Wolverine é Carcaju. Por quê? Porque ele é baixinho, peludo, marrento e briguento. E Carcaju é isso. O Carcaju é um bicho muito irritado, muito briguento. Mas é isso. Nos vemos na próxima, então, minha gente. Falou! Game over.